Oi, gente. Pois é, o presidente Jair Bolsonaro e o ministro Marcos Pontes demitiram Ricardo Galvão, o diretor do INPE, porque ele está falando a verdade, porque ele está trazendo dados verdadeiros. E eu vou trazer a ameaça, vou trazer detalhes sobre a demissão e vou começar o vídeo com detalhes sobre quem é Ricardo Galvão e como ele é uma figura que ser demitido por Marcos Pontes fala mais sobre Marcos Pontes e sobre Bolsonaro do que sobre Ricardo Galvão, um grande cientista brasileiro. Então, é mais um passo desse governo anti-ciência e anti-conhecimento, né? Bom, nós vamos falar sobre isso no vídeo de hoje. Se você chegou agora, o canal é a Nova Máquina do Tempo, eu sou André Teixeira Jacobina. E se você gosta do que a gente faz aqui, se inscreva no canal, dê um like, compartilhe e veja o comentário fixado no início dos comentários, porque lá tem links das nossas outras redes sociais e do nosso Apoia-se, caso você queira se tornar apoiador. Eu vou começar trazendo para vocês quem é Ricardo Galvão. Ricardo Magnus Osório Galvão, nascido em 1947 em Itajubá, em 21 de dezembro de 47, é um físico e engenheiro brasileiro, professor titular do Instituto de Física da Universidade de São Paulo, da USP, membro da Academia Brasileira de Ciências. Galvão era o diretor do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, do INPE, foi demitido hoje. Graduou-se em Engenharia de Telecomunicações pela Universidade Federal Fluminense em 1969, obteve mestrado em Engenharia Elétrica pela Universidade Estadual de Campinas em 72 e doutorado pelo Instituto de Tecnologia de Massachusetts, nos Estados Unidos, em 1976. Eu, como uma pessoa que tenho licenciatura, bacharelado, mestrado e doutorado, e muitas vezes sou desrespeitado, me solidarizo com ele, que tem uma trajetória tão espetacular, não dá nem me compararia a dele, por favor. Embora eu tenha doutorado, a trajetória dele é de uma pessoa já madura na ciência, né? Olha só alguns detalhes da trajetória dele, né? Foi diretor do Centro Brasileiro de Pesquisas Físicas, o CBPF, entre 2004 e 2011, e presidente da Sociedade Brasileira de Física entre 2013 e 2016. Professor titular da Universidade de São Paulo, Galvão é pesquisador do Laboratório de Física de Plasmas da USP, onde realiza pesquisas na área de fusão celular com o tokamak TCABR. Atuou como professor da Unicamp entre 71 e 82 na Universidade de São Paulo, desde 83, onde é atualmente professor titular. Paralelamente, atuou também como pesquisador pelo Centro Técnico Aeroespacial de 82 e 86. Em 2016, ele assumiu o INPE. Ele ganhou prêmios. Em 84, ele recebeu o prêmio ICTP do Centro Internacional de Física Teórica de Trieste, na Itália, por suas contribuições teóricas em equilíbrio e estabilidade, eletrodinâmica, modos resistivos e interação a laser com a matéria. Em 2008 foi admitido na classe de Comendador da Ordem Nacional do Mérito Científico e em 2015 recebeu a medalha Carneiro Felipe. E foi esse cara que o governo Bolsonaro primeiro ameaçou, depois demitiu. Olha só o que o Bolsonaro disse. O presidente Jair Bolsonaro comentou nessa quinta-feira a possibilidade de demitir o diretor do INPE, Ricardo Galvão, e disse: se quebrou a confiança, vai ser demitido sumariamente. A declaração de Bolsonaro foi feita durante conversa com jornalistas no Palácio do Planalto para falar sobre a divulgação de dados sobre o desmatamento. Olha só a pouca vergonha desse pessoal. Gente, escutem. A entrevista, que contou com a presença dos ministros Ricardo Salles, Meio Ambiente, Ernesto Araújo, Relações Exteriores, e Augusto Heleno, da Segurança Institucional, serviu para que o governo contestasse dados do INPE, ou seja, a turma do mal. Ernesto Araújo é um alavete, o Ricardo Salles é daquele aloprado lá do Meio Ambiente, e o Augusto Heleno está mostrando que, enfim, defesa do interesse nacional passa longe, né? Satélites do Instituto apontam que 1.864 km quadrados, 1.864 km quadrados de florestas na Amazônia foram derrubados até 26 de julho, o que representa um crescimento de 212% em relação ao mesmo mês de 2018.
De acordo com dados do DETER, Detecção de Desmatamento em Tempo Real, sistema do INPE que capta imagens de monitoramento ambiental, o desmatamento cresceu 88% em junho em comparação com o mesmo período de 2008 e atingiu 920 km². O que preocupa mais aqueles que têm sentimento de brasilidade, que têm um amor pelo país, como todos deveriam ter, é que esses dados prejudicam muito a imagem do Brasil. Se fossem dados corretos, olha só o que a Leno disse. Se fossem dados corretos, seria preocupante, seria conveniente que nós não alardeássemos isso e nós cuidássemos do problema internamente, procurássemos corrigir o que está errado. Olha os dois absurdos que esse cara falou. Dois absurdos. Ele dizer se os dados estivessem corretos. Esses dados foram conferidos pela NASA e por outros institutos internacionais. Esses dados não são inventados pelo INPE. Eles são submetidos a uma checagem com outros institutos. O INPE não inventou dados. Os dados estão corretos. Então, a primeira bobagem é dizer que se os dados estivessem corretos. Segunda bobagem é dizer para não alardear isso publicamente e cuidar do problema internamente. Como é que vai ter pressão pública? Como é que a população vai pressionar por uma busca de um meio ambiente melhor se não souber da informação? Ele está sugerindo aqui esconder que esses dados não deveriam ter sido publicados, que não deveria estar público uma coisa dessa. O povo precisa saber, nós precisamos de transparência. Ele está defendendo a falta de transparência. Olha, eu perdi a paciência com esse cara. Vou te contar, tá difícil. E completou. Sendo dados falsos, é muito grave, porque isso prejudica o comércio brasileiro, prejudica a imagem do Brasil, nos coloca como grande destruidor do meio ambiente e na humanidade. São imagens que depois ficam muito difíceis de resgatar, e é isso que nos aflige. É a falta de honestidade intelectual. Elano, a falta de honestidade intelectual também me aflige. Me aflige, por exemplo, você questionar os dados de uma das instituições mais sérias do Brasil, que foram checados por outras instituições sérias de outros países e que foram dados amplamente confirmados por cientistas em todo o mundo. E você dizer que eles são falsos, isso é fake news. Isso é mentira. Ok? Tá ok? Como diz o seu chefe. O ministro Ricardo Salles fez uma apresentação durante a entrevista na qual afirmou que o desmatamento divulgado pelo DEPE em junho já se deu em meses anteriores. Esse salto de 88% não é verdade, disse Salles. Ricardo Salles sabe mais do que Ricardo Galvão, né? Ricardo Salles, do Indireito Brasil. Qual é a trajetória acadêmica de Ricardo Salles? Para dizer que sabe mais do que Ricardo Galvão, que sabe mais que o INPE, que sabe mais que a NASA. Eu quero que ele venha a público e diga que sabe mais que a NASA. Eu quero. Eu acho que a gente tem que fazer cartazes dizendo que Ricardo Salles acha que sabe mais que a NASA. Deve ser. A nossa preocupação não é trabalhar para criar número, seja ele qual for. É dizer que o número, da forma como foi apresentado e a análise que foi feita, não estava correta, afirmou Salles ao ser questionado por jornalistas sobre qual seria o percentual do desmatamento registrado em junho. Bolsonaro disse durante a entrevista que há pessoas dentro do INPE interessadas em desgastar a imagem do Brasil. Ou seja, Bolsonaro insinuou que o INPE, um dos institutos mais sérios do Brasil, está interessado em destruir o Brasil. A imagem do Brasil. Está agindo contra o Brasil. Está traindo o Brasil. Olha a irresponsabilidade do nosso presidente. Olha o risco que ele colocou a essas pessoas. Lá vem ele. Não quero afirmar, mas uma notícia como essa, que não condiz com a verdade, tem um estrago muito grande na imagem do Brasil. Parece que tem gente interessada nisso, que não é imprensa, porque o dado saiu de lá de dentro, dos órgãos nossos. Acho até que, aprofundando os estúdios, ver se as pessoas divulgam de má fé esses informes para prejudicar o governo atual e desgastar a imagem do Brasil. Eles estariam fazendo isso para prejudicar você, Bolsonaro. E aí ele propõe, o Ricardo Salles, um novo sistema. O ministro do Meio Ambiente anunciou na coletiva que o governo abrirá uma licitação junto ao IBAMA para contratar um novo sistema de monitoramento ambiental. Salles criticou o uso de dados do DETER para comparar mês a mês áreas desmatadas. Queremos manter o sistema do DETER
ajudando a equipe e ajudando o INPE para que tenha melhores serviços. Uma forma de ajudarmos é complementarmos as informações do sistema Detector também com outras imagens de alta resolução que fornecem o detalhamento dos polígonos de um dia para o outro. Esse novo sistema aparentemente vai ocultar o desmatamento, não é, Ricardo Salles? Porque não interessa mostrar a expansão do desmatamento. E aí vem a notícia hoje, gente. Diretor do INPE será exonerado após críticas do governo e dados de desmatamento. O ministro da Ciência, Marcos Pontes, se reuniu com Ricardo Galvão nesta sexta. O INPE é criticado e questionado há 2 semanas pelo governo. O ministro Marcos Pontes decidiu exonerar, nessa sexta, o diretor do INPE, Ricardo Galvão, após críticas a dados sobre desmatamento considerados sensacionalistas pelo governo. Pontes e Galvão se reuniram por cerca de 2 horas na manhã dessa sexta. Ao final, Galvão falou por 3 minutos a jornalistas. Segundo ele, o motivo de sua exoneração foi porque seu discurso em relação ao presidente Jair Bolsonaro criou constrangimento. Em entrevista à Folha no último dia 21, Galvão havia dito que poderia ser demitido, mas que o Instituto era cientificamente sólido o suficiente para resistir aos ataques do governo. No dia 20, olha, Galvão, eu não sei não. Sabe por quê? Porque agora eles só vão aceitar um dado que saia do INPE que seja o dado que eles querem. Você foi demitido e quem for leal a você também vai ser demitido. Eles vão reestruturar o INPE para que o INPE solte dados, agora sim, falsos. Esse pessoal não tem negócio de compromisso com verdade, não. Para eles o que interessa é a imagem, como eles mesmos disseram. Imagem do Brasil é prejudicada por isso. A verdade não interessa. Então eles dizem que coisas são falsas simplesmente por dizer, sem nenhuma evidência. Negando inclusive a checagem internacional que o INPE faz. E que qualquer cientista que conhece um pouco dessas instituições sabe. Mas vamos lá. No dia 20, o Jornal Nacional, Galvão afirmou que ele e Bolsonaro têm um comportamento como se estivesse em botequim, ou seja, ele fez acusações indevidas a pessoas do mais alto nível da ciência brasileira. Não estou dizendo só eu, mas muitas outras pessoas. Isso é uma piada de um garoto de 14 anos que não cabe a um presidente da República fazer, disse o diretor do INPE. Muito bem. Diante do fato, a maneira como eu me manifestei com relação ao presidente criou-se um constrangimento que é insustentável. Então eu serei exonerado, afirmou nessa sexta o diretor, que disse concordar com sua substituição. É claro, diante do fato de que ele não tem o apoio das instituições, é claro que ele quer mais é sair. Galvão afirmou que tinha preocupação de que suas críticas fossem respingar no INPE. Não vai acontecer. Apesar de ter mandato de 4 anos, com prazo para terminar no final do próximo ano, ele disse que no regimento do Instituto está explícito que o ministro poderia, numa situação de perda de confiança, substituir o diretor do órgão. Ele disse ainda ter indicado um nome para substituí-lo com o objetivo de continuar sua linha de ação à frente do Instituto, mas não quis dizer quem seria, por ser prerrogativa do ministro escolher o novo diretor do INPE. Ricardo Galvão, eu me coloco na posição de dizer para você que o próximo escolhido vai ser uma pessoa que seja totalmente subserviente aos interesses do bolsonarismo. É aquele que vai fazer o que o bolsonarismo quer que seja feito. Para Pontes, qualificado por Galvão como um ministro de alta capacidade técnica, o diretor do INPE disse que não precisou defender a solidez dos dados do INPE, questionado pelo presidente. Ele concorda inteiramente com os dados do INPE, ele sabe que são os dados do INPE. Foi só uma questão simples de comunicação que houve e que nós esperamos corrigir. Nós temos que aprender com os erros e temos que corrigir no futuro, disse. Ele afirmou ainda que a conversa com Pontes foi excelente e muito construtiva. Olha, esse cara tem uma classe, que eu não teria. Eu não teria sendo atacado dessa forma. O ministro conversou comigo de um jeito muito cortês e me deixou muito feliz, foi a preservação do INPE. Ele te enganou, Ricardo. Pontes escreveu em sua conta do Twitter: agradeço pela dedicação e empenho do Ricardo Galvão à frente do INPE. Tenho certeza que sua dedicação deixa um grande legado para a instituição e para o país. Abraços espaciais. A exoneração ocorre depois de críticas reiteradas do presidente Jair Bolsonaro e do ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, ao INPE nas últimas 2 semanas por causa dos dados de alta no desmatamento. Né? Pois é. Alguém tinha dúvida que era um governo contra a ciência? Contra o conhecimento científico? Ou favorável ao desmatamento? Quando os dados do desmatamento chegam e mostram que
o desmatamento aumentou muito e isso é uma calamidade para o nosso país. Em vez de atacar a origem do problema, em vez de atacar o desmatamento, o governo Bolsonaro quer falsificar dados. Essa é uma atitude das ditaduras. O Brasil vive o que eu chamo de democracia iliberal. Ou seja, nós temos mecanismos democráticos, mas eleições são fraudadas, existe abuso do poder judiciário e medidas antidemocráticas. E nós estamos caminhando a largos passos para termos cada vez mais um governo cada vez mais autoritário e ditatorial, que usa dos mecanismos da democracia, ou seja, das eleições, para se legitimar, mas que tem atitudes como essa, que atuam contra a democracia, porque visam impedir que a população tenha acesso aos dados, como Moro queria destruir as provas e Bolsonaro agora quer falsificar os dados do INPE. E eu aposto com vocês que daqui a uns 3 ou 4 meses, quando o INPE soltar novos dados, eles vão dizer que o desmatamento ou não aumentou, ou se aumentou, aumentou muito pouco. Eles vão dizer coisas diferentes do que disseram os dados do INPE anteriormente. A não ser que a independência da instituição se prove de uma forma histórica. E se fizer isso, eu vou aplaudir de pé e vou ficar muito feliz pela coragem das pessoas que lá trabalham. Mas, infelizmente, eu temo que provavelmente a instituição vai ser reestruturada para basicamente dizer amém ao que o bolsonarismo quer. E nós precisamos duramente questionar isso e duramente criticar isso. É a nossa própria democracia e o direito de ter acesso a dados e a informação que está em jogo. Se você gosta do que eu faço aqui no canal, se inscreva no canal, dê um like, compartilhe. E se você quiser nos apoiar, link do Apoia-se e das nossas outras redes sociais vão estar em um comentário fixado no início dos comentários. A luta continua, gente. Vamos lá.